Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Nós vamos fazer hoje o último salmo do Cântico dos Degraus, é o salmo de número 134. Chegamos finalmente ao final do estudo dos 15 salmos denominados Cânticos dos Degraus. Como eu disse no vídeo passado, ele também é um salmo pequeno, com apenas 3 versículos, e é conhecido como o degrau da despedida. Nele, os peregrinos despedem-se da cidade santa e do templo, depois de terem passado 7 dias, 8 dias na cidade santa, adorando e louvando a Deus. Neste salmo, eles chamam a atenção dos sacerdotes, dos guardas, dos levitas que trabalham no templo. Sabemos que no templo havia turnos ininterruptos de sacerdotes e de levitas que trabalhavam no templo em turnos ininterruptos. Os sacerdotes mantinham acesas os candelabros que estavam dentro no Santo dos Santos. Os levitas atuavam na adoração a Deus em turnos ininterruptos, e os guardas ou os vigias também atuavam guardando o templo. Embora eles soubessem, como foi cantado no Salmo 124, se não me engano, 124, que se o Senhor não guardar a cidade, no 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas eles tinham a obrigação, o dever de estarem ali de dia e de noite, fazendo a vigilância do templo para evitar que salteadores adentrassem no templo e roubassem as coisas do templo. Havia muito ouro no templo, muita prata, e por isso era necessário turnos ininterruptos de guardas. E ali ficavam esses guardas, esses sacerdotes, esses levitas, durante 24 horas do dia, é claro que revezando, fazendo trabalho na casa do Senhor. E nesse salmo, depois de terem passado, como eu disse, 7, 8 dias em festa, adorando a Deus, louvando a Deus, eles então agora se despedem para retornarem para suas casas. Alguns deles terão um caminho longo a percorrer de volta para casa, outros um percurso um pouco menor. No entanto, todos têm o mesmo objetivo, todos têm o mesmo sentimento de felicidade, de alegria, de agradecimento a Deus e àqueles que trabalham no templo, servindo a Deus. E de forma alegre e ao mesmo tempo já sentindo saudades de Sião, sentindo saudades de Jerusalém, sentindo saudades do templo, eles se despedem agora do templo, ainda de madrugada, antes do dia clarear. Eles então começam a entoar este cântico e retornarem para suas casas. Os peregrinos, alguns deles talvez se despedem pela última vez do templo e da cidade santa, porque provavelmente alguns deles não teriam mais a oportunidade de retornar. Mas mesmo assim, eles incitam e convidam os que trabalham no templo para continuarem louvando a Deus. Então, no Salmo 134, eles iniciam essa canção dizendo assim: Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Então, aqui eles fazem um clamor, ou um pedido, uma intercessão por aqueles que trabalham no templo. Como eu disse, os sacerdotes, os levitas, os vigilantes, que atuavam ali de forma ininterrupta. Eles estavam deixando o templo para retornarem para suas casas,
mas ali ficariam aqueles servos de Deus que foram escolhidos para continuarem atuando diariamente, diuturnamente, no templo, na casa do Senhor. E essas pessoas que foram escolhidas para atuarem, trabalharem ali no templo, nós sabemos que todos eram levitas, da tribo de Levi, os sacerdotes descendentes de Arão e os demais trabalhadores, todos descendentes de Levi, porque a Levi foi a tribo escolhida por Deus para trabalhar no templo, para atuar no serviço a Deus. Os levitas não tinham herança. Quando eles entraram em Canaã, todas as tribos receberam a herança de terras para morarem, para plantarem, para fazerem as suas produções, criarem os seus gados. Somente os levitas não receberam, porque eles não tinham herança. A herança deles era o Senhor. A própria Bíblia diz isso. E eles então viviam daquilo que era oferecido nos sacrifícios no templo. A eles, no entanto, fora dada um pedaço de terra para eles morarem, né, porque eles não podiam viver sem um local para morada. Então a eles foram dadas, de todas as tribos, fora dada uma porção de terra, o suficiente, o bastante para eles construírem suas casas e criarem os animais que eram entregues ao templo como sacrifício. E então eles não tinham herança, e esta era a razão deles atuarem, trabalhando no templo, e viviam disso. Viviam, como nós dizemos, da fé, ou pela fé. Ganhavam aquilo que era oferecido a Deus. Se ninguém oferecesse nada a Deus, eles não teriam o que comer, eles não teriam como se manter. No entanto, Deus sempre proveu as necessidades daqueles que atuam na sua casa, no trabalho da sua casa. Deus sempre esteve atento a isso. Deus nunca deixou faltar àqueles que trabalham na sua obra o pão de cada dia. O próprio Jesus, quando esteve aqui no mundo, disse, quando mandou os seus discípulos de 2 em 2 para pregarem o Evangelho, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para ressuscitar os mortos, ele disse que era para eles irem, e na casa que eles chegassem era para eles entrarem e ali ficar e ser mantido por aquela família onde eles chegassem. E aí Jesus conclui dizendo que o digno de salário é o obreiro é digno do seu salário, ou seja, o obreiro que trabalha na casa do Senhor, ele é digno de receber o seu pão, a sua comida, o seu sustento. E ainda nos dias de hoje, há muitos que vivem assim, pela fé, que trabalham na obra do Senhor, não têm um trabalho secular, mas vivem dependendo exclusivamente da obra de Deus. A essas pessoas nós devemos honrar, a essas pessoas nós devemos respeitar, porque é um chamado que receberam de Deus para esse ministério, para esta obra. E elas vivem disso, dedicam sua vida a isso, sua família dedica a sua vida à obra de Deus, passam, em verdade, algumas vezes muitas dificuldades, mas, como eu disse, Deus nunca os abandona, Deus nunca os deixa sozinhos, Deus nunca lhes deixa faltar o pão de cada dia, o mantimento para a sua provisão. A provisão de Deus para essas pessoas que vivem verdadeiramente pela fé é sempre obtida, porque Deus honra aqueles que trabalham na sua obra. Então os peregrinos, nessa última manhã, nessa última madrugada, em que estão ainda ali dentro do templo, já se retirando para o retorno à sua casa, eles convidam essas pessoas que trabalham na obra de Deus para continuarem bendizendo o nome do Senhor. Esse eis é como eles dissessem: vejam, vocês que foram chamados, que foram escolhidos para trabalharem no templo, que foram chamados para fazerem a obra de Deus. Veja vocês que tiveram o privilégio de serem escolhidos para estarem continuamente no templo, continuamente servindo a Deus. Nunca deixem de o louvar. Bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor. Vocês são servos de Deus, vocês são servos do Senhor. Então, enquanto vocês estiverem de madrugada no templo, enquanto vocês estiverem durante o dia no templo, bendigam ao Senhor. Não passem a noite ou o dia de vocês perdendo tempo.
Não passem a noite ou o dia de vocês na ociosidade, mas bendigam ao Senhor. Vocês estão perante Ele. O templo foi escolhido por Deus para que a sua presença ali estivesse. Portanto, Deus está continuamente neste lugar. Então, aproveite a oportunidade que vocês têm, que estão aí em vigília, que estão aí no trabalho noturno, e bendigam a esse Deus. Bendigam ao nosso Senhor. Vocês que assistem na casa do Senhor, vocês que têm o privilégio de passar a noite aí, não deixem a noite, que a noite seja para vocês um suplício, mas aproveitem-na para, durante o tempo em que vocês estiverem aí, vocês possam louvar ao Senhor, vocês possam bendizer ao Senhor. Todas as noites que vocês passarem aí, façam isso. Nós estamos retornando para as nossas casas, mas nós pedimos a vocês, continuem bendizendo ao Senhor, continuem louvando ao Senhor, porque esse Senhor é digno de louvor. Esse Senhor é digno de adoração. Esse Senhor é digno de receber a ação de graça, o louvor para todo sempre. Então façam isso, vocês que têm essa oportunidade. Nós temos a oportunidade de 3 vezes no ano, talvez 4, 5, de virmos ao templo para louvarmos ao Senhor. Mas vocês não. Vocês têm a oportunidade de estarem todos os dias na casa do Senhor para louvá-lo. Louvem-o. Alegrem-se na presença dEle. Intercedam por nós que estamos retornando para as nossas casas, para que Deus nos conceda no próximo ano ou na próxima festa a oportunidade de retornarmos, de estarmos aqui novamente com vocês. Então, esta era o convite que os peregrinos faziam ao deixarem a Cidade Santa, ao deixarem o templo para retornarem para suas casas. Eles convidam aqueles que estão ali, prestando um serviço a Deus, atuando como servos de Deus, para que louvem ao Senhor continuamente. Nos dias de hoje, não nos é diferente essa situação. Nós também que fomos chamados para servirmos a Deus, independentemente do cargo que temos na casa do Senhor. Todos nós fomos chamados para sermos servos. E como servos que somos de Deus, nós também precisamos bendizer ao Senhor. Nós também precisamos exaltar o nome desse Deus. Nós precisamos interceder pelos nossos irmãos. Nós precisamos interceder pelos nossos amigos. Nós precisamos interceder pelas pessoas que estão no mundo perdidas, sem esperança, sem Deus, sem salvação, para que elas também alcancem essa salvação, para que a elas também seja dada a oportunidade de glorificar o nome desse Deus, para que a elas também seja dada a oportunidade de conhecerem esse Deus, para que também possam exaltá-lo, para que também tenham o direito de glorificar e bendizer esse Deus, e mais que isso, de obter a salvação que é dada através da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, fique para nós esta lição dos peregrinos, a lição daqueles que tinham oportunidade de irem ao templo do Senhor ou à casa do Senhor algumas vezes ao ano para prestar o seu culto. Era uma ordenança de Deus para eles, que eles deveriam fazer isso por ocasião das principais festas, como eu disse para vocês ao longo desse estudo. E quando eles se apresentavam diante de Deus por ocasião dessas festas, eles faziam isso de forma alegre, de coração aberto, de coração feliz, porque eles estavam na presença do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eles estavam na presença do Deus Todo-Poderoso que os resgatou do Egito e levou-os a habitar em Canaã. Deu-lhes por possessão a terra de Canaã, onde agora eles habitam e onde fora construído o templo. Então nós também fomos resgatados do pecado. Nós também fomos resgatados das nossas vã maneira de viver. E fomos chamados para sermos servos de Deus. E aguardamos também, como eles aguardavam, a conquista da terra prometida, que era Canaã. Nós também aguardamos a conquista da Canaã, não esta, mas a Canaã celestial, que Deus preparou para nós habitarmos juntamente com Ele para todo sempre. Então que nós também tenhamos a mesma atitude dos peregrinos e façamos aquilo que eles pedem aos sacerdotes, aos levitas, aos guardas, que nós também possamos bendizer ao Senhor todos os dias da nossa vida, independentemente da situação, independentemente daquilo que estejamos passando em nossa vida, que esteja sempre em nossos lábios o louvor, que esteja sempre em nossos lábios a gratidão a Deus, que esteja sempre em nossos lábios o reconhecimento
por tudo aquilo que Deus fizera por nós, e nós possamos, como eles, bendizer ao Senhor em todo o tempo, todos os dias da nossa vida, para que, quando chegarmos em Jerusalém, na Jerusalém Celestial, nós também continuemos adorando e louvando esse Deus tão poderoso, tão misericordioso, que é o Deus a quem nós servimos.